Nas íngremes encostas das montanhas do sudeste brasileiro, no que é hoje o estado de Minas Gerais, nasceram os povoamentos que estiveram na origem da cidade de Ouro Preto. Corriam os últimos anos de 1600. A notícia do achamento de riquíssimas minas de ouro neste território fez acorrer aqui gentes de várias partes desta região, de outras partes do Brasil e, sobretudo, uma nova vaga de portugueses, na maioria do norte de Portugal. Primorosamente conservada, a cidade histórica de Ouro Preto foi o primeiro conjunto urbano do Brasil a ser classificado como Património da Humanidade pela Unesco. A sua semelhança com vilas e cidades do Minho português é impressionante. O ouro achado neste território alimentou por cerca de 100 anos a monarquia portuguesa, mas grande parte dele foi investido na região. De 1770, a Casa da Ópera é o mais antigo teatro das Américas ainda em funcionamento. E o primeiro, ou um dos primeiros, onde as mulheres puderam finalmente subir ao palco para representar. Nos finais do século XVIII, a prosperidade e preparação das elites locais levaram à primeira grande conspiração da colónia contra a coroa de Portugal. 14 anos depois da Revolução Americana de 1775, que libertou as colónias norte-americanas do jugo do Reino de Inglaterra, também em Minas Gerais começaram as conspirações pela emancipação do Reino de Portugal. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Júnior Furtado, nos inícios do século XVIII, gentes de muitas partes do Brasil e de várias partes de Portugal correram para aquilo que veio a chamar-se o Estado de Minas Gerais. Minas é um mar de montanhas, é o nosso mar,
né? Já que nós não temos o mar próximo, nós temos o mar das montanhas, e é um território propício à produção mineral, o ouro e outros minérios. Hoje, a principal riqueza de Minas Gerais, no mesmo espaço onde no século XVIII dominou o ouro, hoje é o minério de ferro. Na verdade, os portugueses sempre tiveram a esperança de encontrar grandes jazidas de ouro na parte portuguesa da América do Sul. E, finalmente, isso se dá a partir do finalzinho do século XVII, quando os que a gente chama, né, bandeirantes, eu não gosto dessa palavra, eu prefiro falar de sertanistas. Esses sertanistas paulistas começam a entrar nessa região e começam a descobrir depósitos auríferos de uma quantidade inimaginável. Porque já tinham descoberto. Havia outras minas, minas, entretanto, identificadas, não é? E na região ali entre São Paulo e o atual São Paulo e o estado do Paraná. Mas, quando eles chegam aqui, há descrições que são inimagináveis. As pessoas arrancavam o capim, o ouro estava à flor da terra. Uma quantidade de ouro assim que nunca se tinha visto. Inclusive, a própria ciência europeia vai se debruçar para entender como que tanto ouro aflorou em Minas Gerais. Mas as explorações mais importantes vão acontecer no leito dos rios, do chamado ouro de aluvião. Então, era de uma exploração não muito complexa, então começam a vir paulistas. Quando diz paulistas, está a falar de descendentes de portugueses. Sim, estou falando de descendentes de portugueses mestiços. Portanto, no fundo, já brasileiros. Já brasileiros. Essas duas identidades já estavam muito bem claras entre eles. Os paulistas, quem que eram os paulistas? Bom, durante 30 anos, a partir de 1500, Portugal, a gente diz que é o momento em que Portugal manda algumas expedições exploratórias do litoral, retira para o Brasil, mas não cria nenhum assentamento. Mas os portugueses sempre tiveram o costume de deixar os chamados línguas entre os indígenas. Os línguas eram degradados, condenados e que aceitam ou são obrigados a ficar em terra para que façam exatamente a conexão e a tradução tanto da língua, mas também dos costumes e principalmente servir no que os ingleses chamam de go-between, o elo de ligação. Os portugueses já faziam isso na África, faziam isso na Índia e fizeram no Brasil. Às vezes não eram pessoas deixadas, mas sobreviventes de naufrágios. Então, quando em 1530 os portugueses chegam para estabelecer o núcleo de povoamento no Brasil, trazem as primeiras mudas da cana-de-açúcar e eles encontram dois desses línguas. Um na Baía de Todos os Santos, que era o Caramuru, e o outro no litoral, em São Paulo, que era o chamado Bacharel da Cananéia. E é ali que os portugueses resolvem fazer o primeiro povoamento. Essa expedição sobe também ao Planalto Paulista e funda o que vai ser futuramente a Vila de São Paulo. E, como só vêm homens, eles acabam se juntando com as índias. São Paulo foi o primeiro local onde se começou a produzir cana-de-açúcar no Brasil. Mas, apesar dessa cana-de-açúcar ter sido introduzida pela primeira vez em São Paulo e ter continuado uma exploração da cana-de-açúcar ao longo de todo o período colonial em São Paulo, na verdade, o grande polo exportador do açúcar vai ser primeiro Pernambuco e depois a Bahia. De modo que lá, no Nordeste açucareiro, Pernambuco e Bahia, rapidamente se conectam com circuitos exportadores, diferente de São Paulo. São Paulo fica muito à margem desses circuitos exportadores. E por isso, então, essa população que vem para São Paulo é muito menor do que o número de portugueses que vão para o Nordeste açucareiro. E com isso, então, essa população paulista, ao longo desses 2 séculos, ela começa a construir uma identidade particular
que é muito ligada a essa sua herança indígena. Então, por exemplo, os paulistas falavam outra língua, eles não falavam português, eles falavam língua brasílica. Quando eles tinham que se dirigir às autoridades portuguesas, o governador que chegava, eles tinham que levar intérpretes. Eles se vestiam de uma maneira diferente. Então, por exemplo, um aspecto importante de identificação da forma de vestir, aliás, dois. O primeiro, eles andavam descalços. Por que isso? Porque para penetrar nas matas, e a gente que vive aqui nas matas mineiras da minha infância, a gente tem que andar descalço, o sapato não é adequado. Então eles tinham um preconceito em relação aos portugueses e falavam: os portugueses chegam todos com as suas botas, mas botas de salto, e não sabem se movimentar. E eles usavam também um grande capote, muitas vezes de couro, para se proteger na mata, tanto dos insetos, quanto também de ataques de cobras ou onças e alguns felinos, né? Então eles tinham uma identidade muito forte. O que a Júlia nos está a dizer é que nesse século XVIII, em que acorreram a Minas Gerais por causa do ouro, gentes de várias partes do Brasil, os paulistas já eram uma espécie de nação. Sim, eles tinham essa identidade muito forte. E eles negociaram ao longo dessas expedições sertanistas, porque foram vários séculos de expedições sertanistas. Quando diz expedições sertanistas, para em Portugal se perceber bem, são as entradas por terra dentro. Porque entrar para dentro de terra era muito difícil. O objetivo principal dessas expedições não era o ouro. O objetivo, porque essas expedições tinham que se autossustentar. Essas expedições visavam, em primeiro lugar, caçar os indígenas como mão de obra escrava. A gente tem que lembrar isso, que a primeira mão de obra escrava no Brasil e que persistiu ao longo de toda a colonização. A gente, quando pensa na escravidão, pensa muito mais na escravidão africana, mas ao longo de toda a colonização brasileira, a gente também teve uma persistente escravização de indígenas, que precedeu a escravização africana. E os paulistas, então, penetravam para todos os setores, para todas as regiões, atacavam as missões jesuíticas no sul, no Guará, para levar esses indígenas para o litoral para trabalhar nas suas propriedades, que eram de açúcar, mas também de trigo e arroz. O que caracteriza as expedições paulistas é que elas eram financiadas pelos paulistas, mas eles esperavam ganhos da coroa portuguesa em troca. Quando organizavam essas expedições, eles conseguiam cartas patentes dos governadores para ter o direito de entrar nessas expedições. E antes de partir, eles negociavam através dos governadores, quer dizer, eles estavam negociando com a coroa portuguesa, mas através do representante local, mercês, postos e vantagens que eles teriam em troca do que eles fossem descobrindo, e principalmente na expectativa da descoberta do ouro. Isso é central, porque quando os paulistas chegam em Minas Gerais, no século XVIII, e começam a descobrir ouro, eles vão cobrar da coroa portuguesa esses contratos que haviam sido estabelecidos. E é por isso que o primeiro superintendente das Minas e os primeiros cargos em Minas Gerais foram dos paulistas. E isso, quando começam a chegar os portugueses em grande número, né, emigrados, esperando também usufruir dessa riqueza. Ou seja, uma nova vaga de uma nova vaga que o historiador mineiro Augusto de Lima Júnior vai chamar no início do século XX da Grande Invasão. Nesse momento, então, vai acontecer uma guerra, chamada Guerra dos Emboabas. Por que Emboabas? Porque era exatamente o apelido pejorativo, em Portugal é alcunha, que os paulistas colocaram nos portugueses, que fazia referência às botas desajeitadas que os portugueses usavam. E emboabas eram um tipo de galinha, chamava de galinha com
com Sim, calçadas, porque sim, as penas desciam mais baixo do que as outras galinhas. Os portugueses, por sua vez, ao contrário, chamavam os paulistas de selvagens, de bárbaros, que eram quase índios, porque efetivamente andavam de pés descalços. Na Guerra dos Emboabas, são vários embates entre paulistas e o exército português, a coroa portuguesa. A coroa se organizou, né, trouxe um exército para lutar contra os paulistas, porque os paulistas se rebelaram e falaram: não, nós temos direito a esses postos, nós temos direitos a esses cargos. Isso foi prometido, foi negociado ao longo das expedições sertanistas, ao longo de 2 séculos. E os paulistas, eles tinham os seus próprios, digamos assim, guardas armados. Tá? Eles andavam em bandos. Isso era resultante da forma como a coroa portuguesa tinha sido muito pouco presente em São Paulo e durante essas expedições. Então, os paulistas foram chamados pela historiografia de régulos, porque eles se faziam de pequenos reis. E esses bandos armados eram constituídos não só de paulistas pobres, que eram arregimentados para essas expedições, mas também de escravos africanos e indígenas. Então você vê que é uma mistura não só de população, mas também da cultura dessas diversas pessoas. E a guerra se dá e há um estranhamento enorme entre a forma como Portugal lutava, que era uma guerra tradicional europeia, e a forma como os bandos dos paulistas atuavam, porque eles atuavam ataques de surpresa durante a noite, atuavam com escaramuças, que era como eles também haviam aprendido isso com os indígenas e sabiam que também essa era a única forma de atacar os próprios indígenas e os próprios quilombos africanos. Por isso que eles também se especializaram em serem caçadores de escravos fugidos. A Guerra dos Emboabas termina com a vitória de Portugal e, nesse sentido, os paulistas, aos poucos, vão sendo afastados dos postos que eles tinham negociado. Eles foram os grandes perdedores e eles se consideram traídos pela coroa portuguesa. Os paulistas são os primeiros a chegar a Minas Gerais quando começam a correr as notícias do achamento do ouro. Mas vem gente de toda a parte, de Pernambuco, da Bahia, e depois, em massa, os portugueses. Constituindo, inicialmente, uma sociedade com, novamente, um índice de masculinidade muito alto. Então, Minas também se torna uma sociedade miscigenada, não só do relacionamento desses homens com indígenas, com mulheres paulistas, os de melhor situação social e econômica, negociam casamentos na elite paulista e na elite baiana, né? E finalmente começa a vir, né, para Minas Gerais um volume muito significativo de escravizados africanos. Já havia, em determinados sítios em África, exploração aurífera, então os africanos estavam acostumados a explorar ouro, inclusive africanas, as mulheres, né, porque eram elas as responsáveis por explorar exatamente esse ouro de aluvião. Tá? E eles trazem com eles toda a técnica, uma série de instrumentos, então a bateia de madeira, a técnica de mergulho, uma série de técnicas. Ou seja, nesse caso, os colonos, vamos chamar assim, porque já se percebeu que são muitos perfis dos colonos, não é? Os paulistas, os recém-chegados, começam a fazer uma seleção do tipo de africanos que pretendem adquirir como escravizados para esta região para explorar o ouro. Sim, no primeiro momento a preferência são os escravos da região chamada Costa da Mina, em torno ali do Benim, são chamados escravos e escravas minas.
a ponto de existir uma superstição em Minas Gerais que o minerador não era bem sucedido se ele não tivesse uma escrava mina consigo. Tudo o que nos tem dito remete-nos para um dado muito importante de sublinhar. Não há uma colonização do Brasil. Houve muitas formas de colonizar o Brasil. Houve muitas realidades de colonização no Brasil. Isso é evidente, né? O Brasil não é um só, continua até hoje marcado por essas diversidades regionais, mas nesse período colonial há uma diversidade imensa de formas de colonização que poderia levar a pensar que a independência do Brasil ocorreria nos moldes da América Espanhola, com uma fragmentação do território. Mas, durante o Império, e essa é a grande obra do Império brasileiro, e da forma como a independência do Brasil foi feita, com a permanência de um representante da Casa de Bragança, que foi o Dom Pedro I, que conseguiu evitar essa fragmentação de uma diversidade regional imensa, imensa, imensa. É espantoso observarmos as fronteiras estabelecidas no período colonial com aquilo que é hoje o Brasil. A coincidência é quase total, não é total, mas é quase total, o que é espantoso para uma área territorial, volto a dizer, de uma escala continental, como é o Brasil, não é? A historiografia brasileira, nos anos 30, muito marcada por essa epopeia paulista, constrói muito a ideia das nossas fronteiras como se fosse algo natural que aconteceu, principalmente por essa expansão paulista, né? Então os bandeirantes, cria-se como eu disse, essa figura do bandeirante paulista. Mas o meu trabalho, que resultou num livro que chama O Mapa que Inventou o Brasil, eu tento mostrar que, na verdade, houve um enorme esforço de Portugal no período colonial para a construção dessas fronteiras, e nesse aspecto a política pombalina foi fundamental para exatamente construir um Brasil que coincidisse com essa expansão paulista. Porque, na verdade, não no caso de Minas Gerais, que a produção aurífera do século XVIII permitiu que o povoamento se tornasse permanente, mas em outras regiões, na Amazônia, no Centro-Oeste, grande parte por onde passaram essas expedições, não deixaram assentamentos duradouros. Foi exatamente durante o período pombalino que Pombal começou efetivamente a plantar núcleos povoadores, a transformar, a conceder aos indígenas o status de cidadão do Império Português, fazer o chamado, a palavra parece boa, descimento, na verdade era aprisionamento desses povos indígenas e levá-los para os povoamentos portugueses, com um trabalho semi-servil, semi-forçado, mas que conseguiu efetivamente construir essa territorialidade gigantesca do Brasil. A gente tem em Minas Gerais uma colonização diferente da área do açúcar, onde imperou o grande latifúndio. Em Minas Gerais, a gente teve a proliferação dos pequenos povoamentos, dos pequenos arraiais. Se você anda... E pequenos proprietários também. Pequenos proprietários. Quando você anda por Ouro Preto,
né, que era a antiga vila, chamada Vila Rica, no período colonial. Ela impacta ao visitante pelos seus monumentos, pela monumentalidade dessa cidade, que foi efetivamente uma das maiores cidades da América. Pois bem, em volta de Ouro Preto, há inúmeras pequenos arraiais que são uma igreja cujo tamanho impressiona, 10, 15, 20 casinhas, mas para todos os lados, porque assim se deu a exploração aurífera. A sociedade mineira foi, desde o início, uma sociedade muito mais, podemos dizer, democrática do que a sociedade açucareira. Porque não havia uma grande concentração de propriedades. Sim, é preciso chamar a atenção que era necessário ter escravos para arrematar uma lavra. Bastava 1, 2 escravos que você poderia arrematar uma lavra. Como eu disse, o ouro foi descoberto primeiro no leito dos rios, né, no chamado aluvião, e o superintendente das minas demarcava umas áreas que eram chamadas de lavras ou catas, e essas eram arrematadas em leilões públicos. E além de pagar alguma coisa para a coroa para arrematar, o proprietário também tinha que ser proprietário de escravos, porque não é ele que vai explorar, é o escravo dele. Agora, isso não significa que ele não possa ter ido se embrenhado na mata, começado a explorar um ouro escondido da coroa, isso era muito comum, e com esse ouro inicial, ele compra um escravo, né? E a partir daí ele entra no sistema legal de exploração. E é isso que permite também um maior acesso à alforria, à liberdade aos escravos. Porque muitos senhores também enviavam os seus escravos para esses locais ainda não administrados pela coroa portuguesa, para que eles explorassem ouro, voltassem e negociavam com esses escravos depois a compra da sua liberdade por aquele ouro que eles traziam. Essa nova vaga de portugueses que entrou na corrida do ouro, e digo nova porque os portugueses estavam a chegar desde 1500 a este território, como é evidente, mas esta nova vaga de portugueses vem especificamente de onde, Portugal? Hoje já temos estudos demográficos sobre isso. Sabe-se que a imensa maioria, por volta de 80%, vem do norte de Portugal. E é preciso chamar a atenção que muitos vêm não só para explorar ouro, porque esses precisavam ter algum capital para entrar na exploração aurífera, mas eles vêm como empregados das casas de comércio. Então, muitos são comerciantes, pequenos comerciantes, caixeiros viajantes, que depois vão entrar na atividade mineradora. E são indivíduos que chegam, maioria sem mulheres, novamente. E é por isso, por exemplo, que Portugal vai proibir a clausura. Elas não têm, em Minas não há ordens de clausura ordens de clausura feminina para poder ter a coroa portuguesa tentando aumentar o mercado de casamentos. Então a gente vê uma semelhança muito próxima entre a arquitetura dessas vilas mineradoras e do norte de Portugal, não só porque vem muitos artífices também, vem escultores, talhadores, pedreiros, etc., mas há também o que a gente chama de uma demanda do gosto. Eles querem construir um lugar que lhes lembre a pátria de origem. Então, não é só pela oferta dos profissionais, mas também por uma demanda do consumidor, que querem uma igreja como a igreja da terra dele, que querem uma escultura que era a de devolução. Bom, com esse desejo e tanto ouro à disposição, não admira que a cidade, entretanto, chamada de Ouro Preto, tenha, em muitos aspectos, a monumentalidade que tem.
qualidade das casas reflete exatamente isso que eu falei, essa certa democratização dessa sociedade. O acesso de muitos ao capital, seja o ouro, seja a venda de produtos, seja serviços, né? Então, a gente tem os sobrados, as grandes casas imponentes da elite mineradora, constituída, inclusive, dos funcionários que vêm para trabalhar, muitos acabam ficando, se enraizando na terra. Mas há também aquela infinidade de casas dos pequenos comerciantes, das chamadas negras de tabuleiro, que eram as mulheres alforriadas, que vendiam nas ruas, praticavam pequenos serviços. Mas tem tudo muita qualidade, não é? Tudo tem muita qualidade. Ouro Preto começa como 2 arraiais pequenos que vão se expandindo, se juntam, onde hoje é a praça principal de Ouro Preto, e ao longo do tempo, né, essa cidade foi se sofisticando em termos de arquitetura. As capelinhas primitivas que foram construídas pelos primeiros povoadores foram sendo aumentadas, e o que a gente vê hoje em Ouro Preto, grande parte é resultado do movimento arquitetônico, escultórico da segunda metade do século XVIII, onde as igrejas, então, adquiriram essa monumentalidade e onde atuaram grandes arquitetos, artífices, tanto portugueses quanto também já nascidos no Brasil, né? E no caso do Brasil, a gente celebra, né, 2 grandes artistas, um é o Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, e o outro, o pintor Manuel de Ataíde. São os expoentes do barroco mineiro. O Aleijadinho era filho de um artífice português, emigrado para o Brasil. Nessa leva da nova imigração para Minas. Um mestiço, né? Como eu disse, a falta de mulheres leva esses homens a terem relações, não se casarem, mas a terem relações e deixarem descendência com mulheres africanas. E ele é um mestiço, ele aprende com o pai no seu ateliê, mas ele desenvolve um estilo muito próprio. O pintor Manuel de Ataíde usava, por exemplo, a sua esposa mulata como modelo, como musa para as suas pinturas. Então a gente vê também que eles, claro, como todo artista, capta aquilo que ele está vendo. E aquilo que ele está vendo não é mais puramente europeu. Claro. É uma miscigenação de muitas coisas que estão se encontrando ali. Essa arte tem que se adaptar aos materiais construtivos, né? Então, no caso de Ouro Preto, a gente vai ver o uso da pedra sabão, que é uma pedra que facilita o trabalho escultórico.
qualidade da arquitetura não foi o único investimento em arte. Investiu-se em arte nos seus inúmeros aspectos. Então, a gente tem um movimento musical muito rico, porque as missas eram cantadas. Então, havia músicos, primeiros vindos de Portugal, mas também mestiços e até africanos. Vieram músicos da Europa, instrumentos musicais. Houve um movimento literário pujante, né, expresso em memórias que descreveram a história de Minas Gerais, a história da descoberta do ouro, mas também poemas. O mais famoso de todos, o poema Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa. Esses poetas fundaram, no final do século XVIII, uma Arcádia, chamada Arcádia Ultramarina, que era filial da Arcádia Romana. Então, eles tinham contatos com os italianos. Era uma elite intelectual sofisticada, né, que escrevia, que cantava. Tinham teatro, Construíam teatro, peças de teatro, importavam também libretos de óperas, mas houve também peças líricas locais, né? Então, há um movimento artístico muito, muito rico e que vem sendo estudado. Mas também se investiu muito na ciência. Eu vou dar 2 exemplos específicos. Na mineração, a roda, que foi uma invenção importantíssima na mineração para secar os rios para poder chegar ao aluvião, é inventado em Diamantina, no século XVIII, por volta de 1750. E a medicina, há uma enorme contribuição da medicina, dos livros de medicina escritos em Minas Gerais no século XVIII, por médicos e por cirurgiões que perceberam que as doenças locais exigiam outras formas de tratamento e, por exemplo, se insurgiram contra a sangria. Perceberam que a sangria enfraquecia os doentes. Vou falar que era uma prática... Era uma prática recorrente exatamente. Em Portugal. Eu vou citar 2 especificamente que foram sucessos editoriais em Minas Gerais, no Brasil e em Portugal. O Erário Mineral, do Luiz Gomes Ferreira, em 1735, e o Governo dos Mineiros, em 1770, que foram livros de medicina que influenciaram a prática da medicina em Portugal. Com colonos tão ricos, forçosamente a tentação da independência começou a esboçar. A independência da coroa de Portugal, evidentemente, começou a esboçar-se. O que nós vemos no final do século XVIII em Minas Gerais é uma confluência de fatores, que são fatores de influências externas, internas, e o que vai conjugar numa insatisfação. Nós temos os cobradores de impostos que estão endividados com a coroa portuguesa e que estão sendo cobrados da coroa portuguesa, porque os impostos eram cobrados de forma privada, a coroa delegava, vendia a cobrança de impostos, é diferente de hoje, né, para esses homens, e esses homens tinham que acertar depois a parte que cabia à coroa, e eles vinham atrasando. Há também uma insatisfação, porque pela primeira vez a coroa começou a preferir os portugueses em detrimento dos nascidos no Brasil, tanto para ocupar postos militares quanto postos na burocracia do Estado, né? E há, por outro lado, influências externas, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, que começa a ser descrita na literatura da época, principalmente num livro do Abade Rainal, que foi o grande sucesso editorial da época, como resultante dessa intolerabilidade, do não direito da metrópole explorar a colônia. Então, esse é um sentimento, uma ideia nova. Tá? E, por outro lado, há também um declínio na produção aurífera. Não porque o ouro estivesse esgotando, mas porque as técnicas de mineração utilizadas naquele momento já tinham dado o que tinha para dar. Então, essa conjunção de fatores leva a uma insatisfação capitaneada por uma elite
econômica e também uma elite letrada que foi estudar em Portugal, que leu os filósofos iluministas, que começa a defender, né, a ideia de que Minas Gerais era a parte mais rica da coroa portuguesa e que ela deveria não só ser mais valorizada, como também os súditos dessa porção do império deveriam também ser mais valorizados, como tinha feito Pombal. E deste conjunto de insatisfações surgiu o planejamento de uma rebelião. Rebelião essa que nunca chegou a acontecer, porque o movimento foi descoberto, o planejamento foi descoberto antes que ele viesse a acontecer. E esse movimento ficou conhecido como a Inconfidência Mineira, né? E foi assim, o primeiro grande movimento de rebelião com aspirações de independência da coroa de Portugal. Não se aspirava ter independente todo o Brasil, até porque falamos sobre isso, são várias colonizações. São vários Brasis. São vários Brasis. O plano dos Inconfidentes previa, no máximo, era São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, porque era onde eles precisavam do litoral, e essas conexões também de redes de comércio, de família, se espraiavam para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Então, eles dependiam do porto do Rio de Janeiro para exportar os produtos da futura nação. E acabou tendo um simbolismo muito grande na história do Brasil, né, a partir do século XIX e principalmente a partir da proclamação da República, a Inconfidência Mineira. Inconfidência era um crime de lesa majestade, era um crime contra a figura do rei, né? Uhum. Era o crime mais sério na legislação portuguesa dessa época. Tiradentes não era a principal expoente do movimento, mas ele era o que a gente chama propagandista. Ele falou muito, ele ia para as tabernas e fazia aliciar gente, e exatamente ele pagou pela boca, porque ele falou demais. Então todos foram condenados depois. Apenas pesadas. Apenas pesadas, degredo e muitos à morte, mas todas as penas de morte foram revogadas para degredo, né? Os advogados, como sempre, foram os mais espertos, os que calaram a boca e pagaram as penas somente de degredo, mas é preciso lembrar que eles refizeram suas vidas no degredo em África, Moçambique e Angola principalmente, e o Tiradentes foi o único que foi efetivamente enforcado, esquartejado como um exemplo para a população local. Ele foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro, onde o processo foi concluído, mas seu corpo, né, os pedaços, foram trazidos para Minas Gerais, né, espalhados pela estrada, e a cabeça fincada num poste na praça principal de Ouro Preto, onde hoje está a estátua do Tiradentes, para lembrar a população, né, do perigo que significava se rebelar contra a coroa portuguesa. Mas apesar, né, de não ter sido bem sucedido, exatamente por ter sido o primeiro movimento de aspiração de independência do Brasil, a Inconfidência Mineira é celebrada até hoje, né? É feriado nacional, o dia do enforcamento do Tiradentes, o 21 de abril, e ele é o patrono do Exército Brasileiro, que, vamos lembrar, foi quem proclamou a República no Brasil.
qualquer português de visita ao Brasil é invariavelmente abordado com enfim, a provocação: devolvam o nosso ouro. Todo o ouro foi para Portugal, o ouro do Brasil foi para Portugal e neste caso concreto, o muito ouro de Minas Gerais. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a taxação da coroa era em torno de 20% sobre a produção mineral, coisa que ela dificilmente conseguiu completar. Mas havia outros impostos em que o ouro também ia, entradas, passagens. Então há sim uma tributação que vai, mas claro que não é todo o ouro. Depois nós temos que lembrar que uma parte desse ouro vai para Portugal, não como tributação, mas vai como o indivíduo que veio. Ele veio e ele vai mandar um dinheiro, ou porque ele pretende voltar. Ou seja, como todos os imigrantes fazem. Como todos os imigrantes fazem, ou porque ele está sustentando. Manda remessas para casa. Manda remessas, a esposa ficou, então não é um ouro que Portugal levou. São exatamente esses pequenos proprietários portugueses que enviaram para suas famílias, para cumprir promessas, construir uma capelinha em agradecimento, porque enriqueceu no Brasil. Sim. Mas a maioria ficou aqui. Ficou aqui, fez fortuna e se estabeleceu aqui. E uma parte imensa desse ouro ficou por aqui. Ficou por aqui, não só movimentando a economia, tanto que Minas Gerais vai se tornar, até por volta de 1940, por aí, a 1940. a mola econômica do Brasil. Isso começa a mudar com a industrialização paulista, que começa lá para 1920. Sim, e que quando vai começa São Paulo começa a sobrepor-se. Mas até 1940 Minas é a maior população do Brasil, a maior economia do Brasil. Minas tem uma industrialização têxtil no século XIX, toda centrada nessa acumulação de capital que veio do século XVIII. Então, a economia mineradora foi uma economia de enorme pujança. Ela sustentou a maior população da colônia, do Império e do início da República. Então, isso a gente não pode esquecer. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play. E siga-nos no Instagram e no Facebook.